Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Você que está chegando aí, boa noite, Deus abençoe a nossa noite, amém? Nós vamos estar meditando aqui na palavra de papai. Você que tem a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, vamos meditar aqui juntinhos no livro de Marcos, capítulo 2. Abra sua Bíblia, vamos juntinho meditar na palavra de Deus. E diz assim a palavra de Deus. Marcos capítulo 2, versículo 1 diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos à porta eles cabiam. E anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, deixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém. Então, nós vimos aqui nessa passagem, do paralítico de Cafarnaum, que havia uma multidão junto com Jesus. E esse paralítico, ele precisava de uma cura, ele estava precisando de um milagre. Mas não tinha como ele chegar a Jesus por causa da multidão. E 4 amigos, então, pegaram ele, levaram no leito, destelharam a casa e ali, então, baixaram o leito até onde estava Jesus. E o interessante é que todos observaram essa cena. E Jesus ficou maravilhado em ver a fé daquele homem. Foi descido pelo telhado. E o que me chama a atenção aqui foi o versículo 5, que diz: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Aqui Jesus, em primeiro lugar, ele cuida de perdoar o pecado. Aleluia. Muitas vezes, querido, as pessoas se encontram enfermas. É porque fizeram algo que não deveriam fazer. Outras vezes não. A enfermidade chegou mesmo até aquela pessoa. Mas Jesus aqui, ele viu a origem da enfermidade daquele homem. E a origem da enfermidade dele foi o pecado. Tanto que Jesus fala primeiro para ele: perdoados estão os teus pecados. Jesus trata da origem da situação. Eu não sei como você se encontra nessa noite. Qual a situação que te deixou cabisbaixo, que te deixou abatido, que te deixou com vontade de desistir, mas ainda não é o momento. Ainda não é o momento. Se os médicos disseram para você que não tem jeito, o que Jesus disse? Você já foi até Jesus? Você já conversou com ele? Já explicou para ele a tua situação? Já lançou sobre ele as tuas ansiedades? Ainda dá tempo. Jesus está aí. A palavra de Deus diz que onde tem 2 ou 3
reunidos em seu nome, ele se faz presente. Tem eu aqui do meu lado, tem você aí do outro lado. Nós somos mais que dois. Então apresenta a ele as tuas causas. Apresenta a ele a situação, mas vá até ele. Jesus aqui ficou maravilhado em ver a fé daquele homem. Porque Jesus, ele sonda, ele esquadrinha os nossos corações. E ele sabe o que tem dentro de nós. Ele sabe dos nossos pensamentos, porque ele também prova os nossos pensamentos. Então nós precisamos, aleluia, olhar para ele e apresentar a ele as nossas causas, para que ele venha nos justificar. Jesus, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é justo. Ele jamais tem prazer em ver o sofrimento de alguém, ele não tem prazer em ver o sofrimento de alguém. Muito pelo contrário, ele fica maravilhado quando ele vê, aleluia, que as pessoas vão até ele com tanta fé no coração. É o que nós precisamos, querido. Para realizar o nosso milagre, nós precisamos ter fé. Ele viu a fé daquele homem sendo descido pelo telhado. Como está a nossa fé? Será que nós temos depositado em Jesus a nossa fé? Será que nós temos fé que Ele pode fazer além daquilo que nós estamos pedindo, além daquilo que nós estamos clamando? Será que nós temos fé o suficiente para deixar nas mãos dEle as nossas ansiedades, os nossos anseios, as nossas petições? É fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui Jesus, ele ficou maravilhado em ver a fé daquele homem. E quando ele diz, no versículo 5, filho, perdoados estão os teus pecados. Quer dizer, aquele homem, ele estava naquela situação mediante a um pecado que ele havia cometido. Mas muitas vezes nós passamos por luta, não é porque nós pecamos, é para que a glória de Deus venha a ser manifesta na nossa vida. Muitas vezes as coisas acontecem conosco com a permissão do Senhor, mas nós precisamos entender que Ele está conosco, que Ele não desampara os seus. Quando Jesus diz, perdoados estão os teus pecados, os fariseus que estavam ali à volta, todos ficaram assim, pasmados, olhando, mas quem é esse? Que até pecado perdoa? Mas Jesus, ele pode fazer além de perdoar pecado. Jesus, ele salva, cura, liberta. Jesus faz milagre acontecer na nossa vida. Nós precisamos crer. Quando Jesus fala para ele, perdoados estão os seus pecados, aquele homem, ele ficou curado. Jesus curou aquele homem na presença de todos. Quem sabe hoje você está precisando de um milagre desses do Senhor. Quem sabe você tem clamado, você tem pedido, e até o presente momento nada ainda aconteceu. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Aquilo que ele prometeu para você, ele vai cumprir. Aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, aleluia, ele vai cumprir. E ali todos ficaram, pasmados, olhando para o Senhor. E Jesus,
Ele ali estava, ele conhecia os pensamentos e os corações daquele povo. Aí quando Jesus vê os pensamentos dele, Jesus diz: por que, no versículo 8, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? E Jesus fala isso. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Para Jesus é fácil dizer: levanta, toma o teu leito e anda. Para Jesus é fácil dizer: estão perdoados os teus pecados. Quem é que nunca pecou? Quem é que não peca? A palavra de Deus diz: se nós dissermos que não pecamos, que não temos pecado, nós já estamos pecando só em falar isso. Porque todos nós pecamos. Todos nós erramos. Nós somos humanos. Nós erramos. Nós pecamos. Mas a misericórdia do Senhor, essas misericórdias que são as causas de não sermos consumidos. Aleluia! Ele é misericordioso. Quando Ele olha para nós, Ele sabe que somos pecadores. Ele sabe que nós erramos. Mas mesmo assim, Ele tem compaixão de nós. Ele tem misericórdia. Por isso Ele disse ao homem, ao paralítico: perdoados estão os seus pecados. Porque Jesus, Ele nos perdoa. O homem é que não consegue perdoar o outro. O homem é que não perdoa. Mas Jesus, Ele perdoa. Ele é misericordioso. Jesus, Ele é amor. Aleluia. E quando Ele olha para mim e para você, Ele não olha com um olhar de acusador. Ele olha para nós com um olhar de misericórdia. Ele olha para nós com um olhar de compaixão. Porque Ele sabe, aleluia, até onde nós podemos chegar. Ele conhece os nossos erros e Ele também conhece os nossos acertos. Aleluia. Quando Ele foi para aquela cruz, já pensou se Ele olhasse para o povo, para aquela multidão que estava ali, olhasse assim e visse: não, só tem pecador aí. O que eu vou fazer naquela cruz? Mas não foi assim que Ele pensou. Ele nos amou. Tanto que na cruz, Ele ainda pediu ao Pai: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa o povo. Povo aquele que estava massacrando Ele, que estava cuspindo, que estava açoitando. Ele pede a Deus para perdoar o povo. E Ele nos perdoa. Quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? A Bíblia diz, a Bíblia é clara quando diz para nós: é perdoando que se é perdoado. É perdoando que se é perdoado. Se eu quero o perdão de Deus, como eu não vou perdoar aqui? Eu preciso perdoar para que eu seja perdoado também. Porque errar, nós erramos. Nós somos pecadores. Mas as misericórdias do Senhor nos alcançam. As misericórdias nos alcançam. E nessa noite, Jesus, Ele olha para dentro de nós. Nós que estamos enfermos. Ele quer curar a nossa enfermidade. Mas Ele vai buscar a origem dessa enfermidade. Foi isso que Ele fez com o homem, com o paralítico. Ele buscou a causa, a origem daquela enfermidade. E eu sei que quando Ele olhar para nós e ver a origem da nossa enfermidade,
Ele vai falar para nós a mesma coisa que ele falou para aquele homem. Perdoados estão os seus pecados, porque ele perdoa. Qual é mais fácil dizer perdoados estão os seus pecados ou dizer levanta-te, toma o teu leito e anda? Aleluia! Hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação, hoje é noite de mudança. E eu creio que o meu Deus, ele pode fazer além daquilo que nós estamos pedindo nesse momento. É necessário crer, a palavra de Deus diz, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Não duvide, creia somente, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que bate de um lado para o outro e não tem um destino certo, bate aqui, bate ali. Então, aleluia, é crer, é confiar, é ter fé que Jesus, o mesmo Jesus que curou este paralítico descido pelo telhado, ele não mudou. Jesus, ele não mudou. Jesus, ele não tem prazo de validade. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Nós é que muitas vezes mudamos, mas Jesus não. Jesus, ele não mudou. Ele continua o mesmo. O mesmo que curou aquele paralítico de Cafarnaum é o mesmo que pode me curar hoje. É o mesmo que pode te curar hoje. Eu creio nisso. Eu tenho fé que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele pode curar a cada um de nós nessa noite. E tudo isso é para a honra e para a glória do nome dele. Porque toda honra, toda glória são dadas a ele. Só ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda nossa adoração. Aleluia. Queridos, não desista da tua bênção. Não desista do teu milagre. Confia, creia que Jesus pode fazer além daquilo que você está pedindo nessa hora. Jesus salva, cura, restaura, ressuscita, liberta. E só Jesus na nossa vida. Somente Ele e mais ninguém. Somente Jesus pode fazer. Nós vimos aqui na Bíblia, tantas pessoas gastaram dinheiro com médico. Tantas pessoas não sabiam mais o que fazer, estavam desenganados. Onde eles foram parar? Aos pés de Jesus. E aos pés do Senhor, eles receberam a cura. E aos pés do Senhor, receberam libertação. E aos pés do Senhor, foram ressuscitados. E é onde nós temos que estar também. É nos pés do Senhor. Aleluia. É aos pés dele. Esse paralítico que foi descido pelo telhado, onde é que esse paralítico foi parar? Aos pés de Jesus. É aos pés dele que nós precisamos parar. É aos pés dele que nós temos que rasgar as nossas vestes, derramar as nossas lágrimas aos pés do Senhor, lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de mim. Aleluia. Ele tem cuidado de todos nós. E o Jesus que curou esse homem, esse paralítico, é o mesmo que está aqui nessa noite. Nós vamos orar. E você vai apresentar a ele as tuas causas. Não apresenta duvidando. Se for para apresentar duvidando, é melhor que não apresente. Apresenta a ele as tuas causas. Mas apresenta na certeza de que ele está ouvindo.
de que Ele pode fazer. Imagine se aquele homem que foi descido pelo telhado descesse ali na dúvida. Não, o homem não desceu com dúvida no coração. O homem foi descido pelo telhado com fé. Jesus se alegrou em ver a fé daquele homem. Quando você se lança aos pés do Senhor, o seu coração é examinado antes de tudo. O nosso coração é examinado antes de tudo. Como está o nosso coração aos pés do Senhor? Estamos confiantes que Ele pode fazer abundantemente na nossa vida? Ou nós estamos aos pés dEle, duvidando do que Ele pode fazer, duvidando do que Ele é capaz de fazer? Não. Jesus, Ele pode todas as coisas. Então lança-se aos pés dEle, mas na certeza de que Ele pode fazer, na certeza de que Ele pode curar, na certeza de que Ele pode mudar tudo, na certeza de que Ele pode escrever uma nova história para você. Jesus pode. Você crê que Ele pode fazer isso? Porque eu creio. Eu creio que Ele pode escrever uma nova história para você. Eu creio que Ele pode, aleluia, realizar os nossos sonhos. Eu creio. Eu creio nisso. Se eu estou aqui, é porque eu creio no Deus que eu sirvo. Se eu estou aqui falando desse amor para você, é porque eu creio que Ele pode mudar a sua vida, que Ele pode mudar a sua história, que Ele pode restaurar vidas, famílias, Ele pode curar, aleluia, e até mesmo ressuscitar. Se Ele quiser, Ele pode. Amém? Nós vamos estar orando nessa hora. Eu vou orar daqui e você vai orar daí. Eu não sei quais são as suas petições. E eu também não preciso saber. Quem precisa saber das suas petições é o Senhor. E é para Ele que você vai falar. É a Ele que você vai pedir. É com Ele que você vai palestrar nesse momento. Porque Jesus, Ele é o nosso amigo fiel. E com o amigo fiel a gente conversa. A gente palestra. A gente apresenta as nossas causas. Aleluia. E Ele tem sempre um consolo para nós. Ele tem sempre uma palavra para nós. Ele tem sempre um escape para nós. Nós vamos orar nessa hora. Apresenta a Ele as suas petições. Lança sobre Ele as vossas ansiedades nesse momento. Vamos orar juntos. Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, eu estou aqui junto com meus irmãos do outro lado. Tem bastante irmãos do outro lado, Senhor. E eu sei, ó Deus, que quando nós começamos essa live, o Senhor já encaminhou todos aqueles que precisavam te ouvir, que precisavam sentir o toque do teu Espírito. Então, Paizinho querido, envia os teus anjos em cada lar representado. Eu não sei as necessidades dos teus filhos, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E nós sabemos que o Senhor é misericordioso para fazer abundantemente mais além daquilo que nós temos pedido. Visita esse lar, Deus. Visita, Pai, os meus irmãos do outro lado. Toca em cada um deles, do alto da cabeça à planta dos pés. Que eles venham sentir, Senhor, a Tua mão sobre eles.
Vai jogando por terra, Deus, todo espírito de enfermidade. Vai jogando por terra, Deus querido, tudo aquilo, ó Pai amado, que não provém de Ti, Senhor. Joga por terra todo espírito de depressão, de opressão. As pessoas que se encontram deprimidas, Deus. O inimigo, de um jeito ou de outro, está oprimindo o Teu povo, Senhor. Nós lhe pedimos nessa hora misericórdia. Nós pedimos a Ti compaixão. Toca nessas vidas, Pai. Toca em cada pessoa do outro lado. O Senhor é misericordioso, Deus. Vai tirando, Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor amado. Vai jogando por terra, meu Deus, toda a frieza espiritual. Joga por terra, Deus, todo espírito contrário, meu Pai. Oh, Deus querido, se alguma obra de macumbaria, Senhor, foi feita para os Teus filhos, o Senhor tem liberdade para remover, Pai. Joga por terra em nome de Jesus. Traga paz neste lar, traga saúde, traga mudança, restaura vidas, Pai, que haja restauração, que os Teus filhos possam andar em novidade de vida contigo, Senhor. Escreva nova história se necessário for. Mas liberta, Pai, cura, salva, transforma, em nome de Jesus. Visita os filhos dos Teus filhos, Senhor. Os de perto, os de longe. Joga por terra, Senhor amado, espíritos das drogas, espírito da bebida, do cigarro, da maconha, da cocaína, do crack. Joga por terra em nome de Jesus. Liberta essas vidas, Deus. Liberta essas vidas, Senhor. Muda o quadro, Deus. Muda essa situação, Senhor. Reveste, Deus, com a Tua armadura e cubra com Teu sangue. Faça diferente, Deus. Os Teus filhos precisam tanto de uma mudança. Mas muitas vezes sozinhos, ó Pai, é difícil. Muitas vezes sozinhos não vão conseguir. Mas eu estou lhe pedindo em nome de Jesus que o Senhor envie os Teus anjos a esses lares. Que o Teu Espírito venha, Senhor, visitar nessa hora cada um. Mudando vidas, Pai, em nome de Jesus. Eu creio e confio em Ti. E sei que o Senhor pode fazer, se o Senhor quiser. Assim como o Senhor falou para aquele leproso, quando ele lançou os Teus pés e disse: Senhor, se o Senhor quiser, pode tornar-me limpo. E o Senhor tocou sobre aquele homem. E o Senhor tocou nele e disse: quero. O Senhor não mudou, Pai. É o mesmo que curou aquele homem. É o mesmo que curou o paralítico. É o mesmo que ressuscitou a Lázaro. É o mesmo que curou o cego de Jericó. É o mesmo que está essa noite aqui visitando cada um dos meus irmãos. É o mesmo que está ouvindo as nossas petições, o nosso clamor. É o mesmo.
porque o Senhor não mudou. Cuida dos meus irmãos do outro lado, Pai. Mesmo que eles não tenham fé, eu tenho fé por eles, Senhor. Que o Senhor pode curar se o Senhor quiser. Que o Senhor pode restaurar se o Senhor quiser. Cuida dos meus irmãos do outro lado. Em nome de Jesus. Pedimos a Ti, ó Deus, também, que o Senhor venha visitar, Deus, todos os hospitais da face da terra. Quantas pessoas hospitalizadas, desenganadas, ó Pai, pela medicina. Mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor vai além da medicina. Para o Senhor não tem limites, Pai. Visita o teu povo que se encontra hospitalizado. Vai de leito em leito, tocando de pessoa em pessoa, Pai. Visita os asilos, nossos idosos. Visita os orfanatos, Pai. As nossas crianças têm sido alvo de abuso. Pedimos a Ti misericórdia, Pai. Guarda as nossas crianças. Visita os presídios. Muda a história, Pai. Muda quadro. O Senhor não criou o homem para ser mau. Entra com providência. Visita cada esquina, cada beco. Os nossos jovens, adolescentes, cuida, Pai. Em nome de Jesus. Visita todas as instituições de caridade, levando sustento, proteção. Em nome de Jesus. Guarda o nosso Brasil. Cuida dos nossos governantes, Pai. Toca em cada um. Que a Tua vontade venha prevalecer. Visita todas as igrejas da face da terra. Visita todas as igrejas da face da terra, Pai. Os anjos da Tua casa colocamos nas Tuas mãos, aos Teus cuidados. Cuida da nossa vida, nossa família, nossa casa, a nossa parentela. Entregamos nas Tuas mãos. Guarda, Paizinho querido, o nosso local de trabalho. Guarda o nosso local de trabalho. Tira tudo que não provém de Ti. Oramos, Pai, crendo na vitória, porque confiamos em Ti. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda irás fazer. Te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, querido? Deus, Ele não mudou. Jesus também não mudou. É o mesmo. Creia somente. A Bíblia diz, se tu creres, verás a glória de Deus. Então não tem como a gente ver a glória de Deus ser manifesta na nossa vida se nós não cremos. Se nós pedimos por pedir, se nós oramos por orar, não. Nós temos que orar crendo, pedir crendo, pedir e dar-se-vos-á. Amém? Fique firme, não desista. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que Ele dê uma semana de bênção, de vitória e de conquista para você e para toda a sua família. Amém? Obrigada pela tua companhia. Que Deus abençoe. Que Ele lhe dê muitas e muitas saúde para você e toda a sua casa. Fique firme, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Até a próxima semana, segunda-feira, se papai assim permitir. Amém? Fique firme, não desista. Jesus te ama e Ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Ele te ama. Fique firme. Creia somente.